Alô galera do oitavo ano, vamos à aula de português de hoje, certo? Nós começamos a falar sobre o gênero carta do leitor, certo? Este gênero é publicado em jornais e revistas. Tem como objetivo a opinião do leitor sobre algum assunto de interesse público ou até mesmo sobre uma matéria que foi publicada num jornal ou na revista, certo? Então vamos lá, vamos à aula. Bom, o material que eu coloquei no grupo para a nossa aula de português foi este jornal aqui, o Jornal do Comércio de Recife, de 24 de novembro de 2020, certo? A atividade consistia em vocês procurarem cartas de leitores e fazer uma análise, né? Então aqui nós temos o Jornal do Comércio, a gente vai dar uma geral aqui, dar uma olhadinha em todos os cadernos do jornal, né, para que vocês fiquem mais familiarizados com este tipo de publicação, que é o jornal. Vamos lá, aqui é a primeira página do jornal, onde vem aqui o nome do jornal, né, a data, certo? Aqui o símbolo do jornal, certo? A marca do jornal, ok? Então isso aqui a gente chama de primeira página. O que é que tem na primeira página do jornal? Tem as principais manchetes do jornal, certo? Daquele dia no jornal. Aqui tem Adeus ao cantor Louro Santos. É uma volta com um disco bem família, certo? Debate decisivo na TV Jornal, debate decisivo na TV Jornal sobre a questão do segundo turno das eleições aqui em Recife, certo? Então essas são as manchetes da primeira página, certo? Ele vem, a manchete principal é isso aqui, ó, é o debate decisivo, certo? E as outras são as manchetes secundárias, certo? Acordo suspende greve de ônibus, tá vendo? É outra manchete de outra notícia que tem no jornal. Aqui tem quase uma tragédia, aqui falando de um acidente. Aqui outra manchetezinha de esporte, certo? Então na primeira página vem as várias manchetes dos principais cadernos do jornal, ok? Pronto, quando passou a primeira página, na segunda página aqui vem dedicada a propaganda, certo? Aqui falando da Black Friday, da próxima sexta, da Black Friday, ok? Que é anúncio de concessionários, de veículos, certo? A segunda página ainda vem com anúncios, certo? Primeiro caderno do Jornal do Comércio atualmente vem o caderno de política, observe. Os jornais, eles são divididos em cadernos, certo? Ó, o primeiro caderno é política, que vem aqui com a manchete, Ciro culpa Lula por bolsonarismo, tá vendo? Aqui na segunda página ainda continua com política, novo confronto, cara a cara, aqui os dois candidatos a prefeito do Recife nesse segundo turno, certo? E aqui, ó, terceira página ainda é o caderno de política, ok? Daí é o caderno de política, continuando aqui, falando aqui de eleições ainda, né? Ainda continua o caderno de política. O segundo caderno dele é o que? Cidades. Ó, vai falar das coisas da cidade, né? Da cidade do Recife, principalmente, já que o jornal é de Recife. Aí a primeira notícia aqui do caderno Cidades diz o seguinte: última etapa de volta às aulas. Tá vendo? Volta às aulas, as aulas particulares, né? E do estado, certo? Então, o caderno Cidades está vendo aqui com a primeira página. A segunda ainda continua cidades, fala da greve de ônibus que foi suspensa, ok?
Aí aqui, ó, na outra página já começa o caderno de esportes, certo? Tem como reportagem principal falando do time do esporte, né? Que perde e flerta com zona de queda. Quer dizer, o esporte está muito ruim, né? Zona de queda, ele fala que está caindo na tabela, está jogando muito ruim, certo? Aqui fala outras manchetes esportivas. Aqui ainda continua, a outra página ainda é esportes, fala aqui do Náutico. O Náutico tem que se doar ainda mais no próximo jogo. Ok. Esportes, essa outra página aqui ainda é esportes. Aqui está falando de esporte a nível nacional. Ó, fala aqui uma reportagem sobre o Flamengo. Ok. Aí vem aqui na outra página. Na outra página aqui vem a coluna de notícias Brasil. Quer dizer, só vem mais notícias nacionais, ok? Aí fala aqui, Fiocruz já prevê vacina. Fiocruz já prevê vacinar 130 milhões. Veja que o jornal é um material muito importante para que nós possamos desenvolver a nossa leitura. Eu sempre indico o jornal para os alunos porque ele tem vários assuntos, vários temas que você pode gostar de ler e desenvolver a sua capacidade de leitura e compreensão, certo? Aqui é notícias nacionais, o caderno de notícias nacionais. Aí aqui, ó, já tem o caderno de economia, certo? Vai falar só sobre economia. Tem como primeira manchete aqui, ó, 3 folhas vão injetar 3,2 bilhões na economia. Veja só. Está falando aqui da questão econômica, certo? Caderno de economia. Aí aqui tem os indicadores financeiros, certo? Tem aqui cotação do dólar, bolsa de valores, várias coisas que você pode analisar. O preço o valor do salário mínimo, das taxas e muito mais. Na segunda página aqui ainda continua no caderno de economia. Aí ele fala aqui nessa manchete, ó, shoppings da região metropolitana do Recife, ó, região metropolitana do Recife, mudam de horário. Está falando essa questão aí, ok? Aqui tem uma reportagem sobre escolas, ainda no caderno de economia, certo? E aqui já começa outro caderno, o caderno de opiniões, é onde a gente encontra editoriais. Olha, aqui mesmo tem um editorial, certo? Artigos de opinião, aqui tem um artigo, tá vendo? Então, neste caderno de opinião, ele vem os textos de opinião que nós até já estudamos, né? Tem aqui tem outro artigo, tá vendo? Aqui tem um artigo que fala sobre enxergar o racismo, tá vendo? Então, nesse caderno vem as opiniões. Às vezes a opinião no editorial vem a opinião do que? A opinião do editor do jornal, do editor-chefe do jornal, certo? E depois opiniões de outras pessoas, certo? Então o jornal é muito rico. Aqui tem uma charge que diz, tem aqui a imagem de uma urna, um cara da caverna aqui, tá vendo, cara? Que diz o seguinte, ó, Uga, buga, eu quero voto impresso. Ó, Uga, buga, ele tá fazendo uma referência aqui à fala do cara que é meio selvagem, né? E buga, que tem relação aí com problemas de informática. A crítica que ele está fazendo aqui, a questão da eleição eletrônica, ok? Então vamos lá. Seguindo aqui nós temos, ainda continua o caderno de opiniões. Agora veja só, nesse caderno de opiniões, aqui a gente vê a voz do leitor. Então observe, ó. Nesta primeira aqui diz assim, ó, neste primeiro textozinho aqui diz Covid-19. Eu vou ver se eu aumento aqui para vocês enxergarem melhor. Veja. Ó, veja só.
Aí aqui diz assim, Covid-19. Não entendo mais nada. Enquanto os casos multiplicam-se, as escolas de Pernambuco querem aulas presenciais para todos os alunos. Na Inglaterra, a Federação de Futebol quer a volta do público aos jogos. Parem o mundo que eu quero descer. Haroldo Maciel, por e-mail. Então aqui nós já observamos uma carta de leitor, Haroldo Maciel, certo? Aí tem aqui por e-mail e ele escreveu aqui essa carta do leitor, ok? Então a gente vê que neste caderno aqui de opiniões nós vamos observar várias cartinhas dessa. Olha o outro aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui nós temos mais outra cartinha que diz o seguinte, ó. Curso. Aí diz: o Senai PR abriu inscrição para vários cursos EAD. Fui chamado e apresentei a documentação, mas até hoje aguardo e-mail para acompanhar as aulas que se iniciaram nesta segunda-feira 23. Fiquei a ver navios. Lamentável. Fernando César Alves, por e-mail. Aqui é outra carta de leitor. E ele está falando aqui que fez as inscrições do Senai, certo? Para cursos EAD. O que é cursos EAD? Cursos à distância, certo? Até hoje ele aguarda o e-mail para acompanhar as aulas que já se iniciaram. Veja só, ele está fazendo aqui um protesto aqui sobre este curso, ok? Mas nesta mesma página tem outras cartas de leitores, certo? Veja, ó, aqui a falta d'água, abastecimento, tudo isso aqui são cartas de leitores. Eu disse a vocês que as cartas dos leitores vão sempre abordar um assunto de interesse público, né? Pode ser também até uma própria, pode ser até sobre uma reportagem do próprio jornal que eles gostaram ou que querem protestar sobre a opinião, alguma coisa assim, certo? Aqui tem outra carta aqui embaixo, ó. Olha, aqui outra pessoa diz assim: justiça. No Brasil, muitas vezes, os inocentes são injustiçados e não vemos a justiça onde ela deveria imperar. O judiciário deveria ser mais equilibrado para que seja válida a frase máxima de uma nação: verdade, liberdade, justiça para todos. Monique Ferreira, por e-mail. Esse por e-mail quer dizer que ela enviou por e-mail esta carta, ok? Então aqui ela está fazendo um desabafo aí contra a justiça, certo? Ela está protestando aí que a justiça nem sempre ela faz justiça às pessoas que são prejudicadas de alguma forma, ok? Então aqui é o protesto dela. Bom, e aí você vê, ó, toda a questão das cartas de leitores, né? Eu peguei esse jornal porque ele traz nesta página muitas cartas de leitores. A gente viu que cartas dos leitores são um espaço, elas são pequenas porque o espaço que o jornal disponibiliza é pequeno, certo? E você vê que é composto aqui de um título, aí a pessoa diz aqui o desabafo, depois vem a assinatura, certo? Ela pode ser uma carta mais bem elaborada, mas geralmente o jornal ele resume aqui, ele bota aqui a carta de uma forma mais resumida, que é para sobrar espaço, certo? Eles podem fazer isso também, viu? Bom, então é isso, ó. Você encontra aqui nesta página, né, que eu falei, na página de opiniões, se a carta do leitor ele é um texto opinativo, então o jornal aqui traz ele no caderno de opiniões, certo? Lembrando que os jornais têm vários cadernos, cada caderno vem falando sobre alguma área, certo? Passando desse aqui, nós vamos ver aqui outros cadernos, veja. Olha aqui, internacional. O que significa esse caderno internacional aqui do Jornal do Comércio?
são as notícias internacionais, certo? Na primeira manchete do caderno de notícias internacionais está dizendo aqui, ó, Trump dá aval para o início da transição. Quer dizer, o presidente dos Estados Unidos na questão de transição de governo, certo? Então ele aqui já está permitindo que a equipe de transição trabalhe, certo? Transição quer dizer o quê? São os processos, né, onde o presidente que foi eleito, com a sua equipe, começa a tomar conhecimento das ações do governo para poder dar continuidade ao governo, certo? Então essa equipe de transição ela vai tomar pé, vai tomar conhecimento do que acontece no governo para continuar os trabalhos com o outro presidente eleito, certo? Então aqui, a internacional, geralmente o caderno sobre notícias internacionais fica no final, certo? No final do jornal. Mas aqui ainda tem outros cadernos, veja. Olha, cultura e social 1. O que é que isso significa? Então este caderno vai falar de cultura, dos acontecimentos sociais, né? Ok? Então começa aqui. Aqui começa falando de cultura, né? El balança disco feito com parceria com o filho de Luan. Música brega e forró de luto por Louro Santos. Então ele começa o caderno aqui de cultura e social pelas manchetes, pelas notícias sobre cultura. Aqui tem um quadrinho, certo? Aqui ainda falando de cultura. E nessa parte aqui, ó, depois do caderno de notícias internacionais, a gente viu o caderno de cultura e social, e aqui tem o caderno de entretenimento. O que é entretenimento? Diversão, né, gente? Então, ó, aqui tem uma matéria sobre literatura. Aqui tem os signos, gente. Olha, você pode ver signos. As previsões de cada signo estão aqui. Veja, o caderno de entretenimento, diversão, né? Entretenimento, diversão, certo? Aqui embaixo tem também tirinhas. A gente viu que o texto tirinha tem como objetivo divertir, né? Falar sobre alguma coisa também de forma humorística, falar sobre algum conteúdo de forma humorística, ok? Então tem a tirinha, certo? Aqui, ó, cruzada, certo? Cruzadinha para você preencher, para desenvolver o raciocínio, ok? Aqui embaixo nós temos o jogo dos 8 erros, ó, você encontrar as diferenças, né? O jogo das diferenças entre as duas imagens, ok? E ainda tem aqui, ó, outro caderno, ó, social 1, quer dizer, vai falar dos acontecimentos da sociedade, das festas, certo? Das celebridades, ok? Aqui tem uma notícia que tem uma manchete que diz assim: mulher pedem menos e tem mais confiança. Ó, certo? Você pode ler e ver do que se trata a matéria. Ok? Aqui são as colunas sociais, onde vem as celebridades, locais. Ok? O caderno de social fala sobre essas coisas. E ainda tem aqui embaixo, ó, cinema e política pública. Tá vendo? Outro caderno aqui que ele traz. Cinema e política pública. Ele traz aqui uma manchete falando sobre o cantor e compositor Louro Santos, que morreu em decorrência da Covid-19, certo? Este acontecimento lamentável. Okay. Aqui uma propaganda do jornal pedindo para assinar, certo? Aqui ainda tem aqui o caderno de televisão, falar de novelas, tá vendo? Certo? Então fala um pouco sobre as novelas, os principais fatos das atuais novelas, ok? Novela é um programa que as pessoas gostam muito, então eles trazem aqui a questão das novelas, ok? Ainda tem aqui música, tá vendo? O caderno aqui, música, Elba Ramalho canta em família, tá vendo? Vem a questão musical, ok? Então tudo isso você pode ver no jornal, por isso que eu recomendo muito a leitura de jornais,
para os meus alunos, porque é uma forma deles desenvolverem a capacidade de leitura e compreensão, porque você vai encontrar vários gêneros textuais, vários tipos de textos, onde você pode gostar de ler, onde você pode desenvolver o gosto pela leitura através do jornal. Eu aprendi a ler muito com o jornal, porque ele sempre traz um texto que a gente possa, que a gente sagrada, né? Sempre traz matérias que é do nosso gosto de ler aquele tipo de texto, ok? O caderno de televisão, tá vendo? Ele vem o resumo de todos os capítulos das novelas, que é uma coisa, se você gosta de acompanhar a novela e quer ver o que vai acontecer naquele dia, certo, na novela, então ele destaca aqui, ó, tá vendo? Aqui, hoje, na Rede Globo, aí tem a programação da Globo e tem também a questão do resumo de novelas. Olha aqui, resumo de novelas. Então, ele traz os resumos das principais novelas. Aqui temos Amor Sem Igual, Malhação, tá vendo? Flor do Caribe, e assim tem todos os resumos que você pode ficar atualizado. Então não perca a chance de ler um jornal, certo? Você não gosta de política, não gosta de esporte, mas tem outras coisas que você vai gostar. Ok, gente? Então é isso. Por hoje é só. Façam a atividade que eu pedi, certo? Fazer análise de uma carta do leitor, pode ser deste jornal mesmo, que eu coloquei lá no grupo. Então você pode pegar uma daquelas cartas, fazer análise e responder as perguntas que eu coloquei lá sobre este gênero textual, ok? Então é isso, por hoje é só e até a próxima.